Olá, eu me chamo Aline Mendes e esse é o canal Café Criminal. Nesse canal me proponho a trazer para você casos criminais reais, nacionais e internacionais, tomando comigo aquele cafezinho. Mas antes de te contar o caso de hoje, deixa aqui para mim no comentário casos que você quer que eu traga aqui no canal. Não esquece de deixar o teu like logo no comecinho do vídeo, que isso me ajuda muito. E não esquece de te inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Afinal, te inscrever não te custa nada, mas me ajudaria muito a continuar trazendo conteúdos para você. E hoje eu vou te contar um caso real do serial killer que inspirou a saga de filmes Pânico. Fica comigo até o final, que essa história é muito interessante. Então, enquanto eu puxo a vinheta, pega o teu cafezinho e bora comigo pro caso de hoje. Bom, hoje vamos falar sobre um caso real de um serial killer que inspirou a saga dos filmes Pânico. Nos anos 90, uma região na Flórida chamada Gainesville começou a presenciar diversos assassinatos em sequência. Gainesville é uma cidade basicamente universitária na Flórida. Ela abriga grandes universidades, então lá é cheio de jovens, de pubs, de locais onde tem muita socialização entre jovens. E Christine Powell tinha acabado de ser aprovada na faculdade e havia se mudado para essa cidade para iniciar o seu curso. Então, em 1990, no mês de agosto, quando a Christine tinha 17 anos de idade, ela, faltando alguns dias ali para iniciar as aulas, consegue um apartamento para dividir com uma colega de quarto. Essa colega de quarto se chamava Sonia Larson. Durante essa busca desse apartamento, os pais da Christine estavam com ela e após encontrarem o apartamento, deixar tudo resolvido, a Christine ficou então lá. Afinal, as aulas começariam na segunda-feira. Isso era sábado. Então a Christine fica lá, os pais vão embora. Quando é no dia seguinte, no domingo, um dia antes de iniciar as aulas, os pais não têm mais notícia de Christine. Ela havia dito que ligaria para eles assim que se instalasse, que no dia seguinte ela iria entrar em contato, mas a partir do momento que eles foram embora, não passou muito tempo para que perdessem completamente o contato com a Christine. Pouco tempo depois, os pais da Christine começam a ficar preocupados e decidem ir até a cidade ali visitar a filha, ver se está tudo bem, antes da aula começar. Ainda era domingo. Quando eles chegam ao apartamento dela e da Sônia, eles verificam que tem muitos bilhetes ali, muitas cartas e informativos na frente da porta, como se ninguém tivesse saído de dentro do apartamento para pegá-los. Eles tentaram bater, entrar no dormitório e não conseguiam de jeito nenhum. A sensação é de que não havia ninguém lá dentro do dormitório. Naquele momento, os pais de Christine já estavam preocupados e pediram para o zelador do condomínio, então, abrir a porta. Mas ele disse que ele poderia abrir a porta somente com a presença da polícia. Então os pais ali de Christine entram em contato e a polícia chega sem muita demora. Logo que eles entraram no apartamento, parecia que tudo estava normal. Eles acessaram ali a primeira entrada, a porta dava de frente para a sala. Então eles abriram, verificaram a televisão, o sofá, e o zelador foi entrando ali, chamando as meninas e ninguém respondia. Quando o zelador passa por trás do sofá, o que ele vê é absurdo e ele sai dali desesperado, vomitando e correndo. A Christine estava deitada no sofá, sem as roupas, e ela tinha sido esfaqueada várias e várias vezes. A posição em que ela estava ali no sofá remetia a uma posição íntima, levando a crer naquele momento que talvez ela tivesse sido violada. Depois que o policial viu a Christine, ele continuou então procurando dentro do apartamento para ver se encontrava a Sônia. Da mesma forma que Christine, Sônia estava na cama, havia sido esfaqueada 20 vezes e também estava em uma posição sugestiva. Naquele momento, o policial saiu correndo para informar as guarnições o ocorrido e os pais de Christine ficaram completamente chocados, desesperados com a situação ocorrida. Afinal, Christine iria começar a sua vida acadêmica no dia seguinte e estava ali naquele condomínio, naquele apartamento, há apenas um dia.
Quando a perícia chega ao local, a primeira coisa que eles notam é que ao lado do corpo de Christine, no pé do sofá, tinha uma toalha suja com sabão e vinagre. Aquela toalha provavelmente tinha sido utilizada para limpar o corpo da Christine e parte do apartamento. Agora eu vou começar a falar algumas partes um pouco pesadas com relação de como estavam os corpos. Então, se você é sensível a esse tipo de conteúdo, você passa um pouquinho e depois continue na história comigo. A perícia checou que o corpo da Christine estava sem os mamilos. A aparência que dava, como o corte era limpo, era de que o assassino teria cortado e levado como um troféu. E as suspeitas foram confirmadas de que Christine havia sido sim abusada, mas a Sônia não havia sido abusada. A perícia também confirmou que havia cola aqui nos pulsos das duas, que o assassino havia rendido as duas, passado fita em volta dos seus punhos para mantê-las ali com as mãos amarradas. Mas os corpos foram encontrados sem essas fitas, então ele prendeu ali naquele momento para fazer o que queria, depois ele cortou e deixou elas ali em uma outra posição. Uma outra evidência apresentada pela perícia é que a porta havia sido violada com uma chave de fenda ou algum outro objeto. Então a porta ela havia sido ali de forma minuciosa, arrombada para que ele pudesse entrar. Inicialmente se tratava o caso como roubo seguido de morte, quando a intenção supostamente do assassino era roubar, deu algum problema e ele acaba matando. Mas depois a polícia chegou a um contexto e verificou que não, que a intenção dele de fato era assassinar as duas, abusar das duas e também roubar. Dava a entender, inclusive, que ele estava praticamente ali de olho nelas antes de cometer o delito. E apenas 12 horas após a descoberta do corpo das meninas, a polícia foi informada que uma mulher não havia ido trabalhar. E essa mulher, ela trabalhava no escritório do xerife, porque ela fazia faculdade e pretendia ser perita. Então ela estudava na faculdade e também estagiava ali com o xerife. Ela era conhecida por ser bem pontual, uma pessoa completamente profissional, e de repente ela não aparece e não dá satisfação. Isso já abriu ali um alerta na polícia pelo que tinha acontecido apenas 12 horas antes. Então os policiais decidem ir à casa dela e tem uma péssima surpresa. Quando eles chegaram ali para fazer a checagem, a casa estava toda trancada, mas ela tinha várias partes de vidro e uma cortina. A cortina não era tão comprida até o chão, então a polícia conseguiu com a lanterna ali focar por baixo e verificar a cena terrível. Ela estava sentada na cama dela, sem as roupas. A posição em que eles estavam vendo ali, naquela checagem por baixo da cortina, ela estava de costas, e na costa dela dava para ver diversas marcas de facada. E o corpo estava ali simplesmente parado, como se ela tivesse sentada. Mas o pior era que ela não estava com a cabeça. A cabeça dela havia sido colocada na prateleira, em frente à sua cama. Então, a vítima foi posicionada sentada na direção da sua cabeça. A sua cabeça estava de frente para ela em uma prateleira e ela estava sentada na cama ali sem a cabeça. O assassino fez questão de montar a cena para que a cabeça ficasse olhando para o restante do corpo. Na porta do apartamento também tinham as mesmas marcas de abertura do apartamento das meninas, como se tivesse sido utilizada ali uma chave de fenda para arrombar a porta. Além do curto intervalo de tempo de 12 horas entre os corpos das meninas do dormitório e essa estagiária do xerife, o local onde houveram os assassinatos, ele tinha em torno de 3 quilômetros de distância. Então, de fato, a polícia entendeu que isso não ia parar por ali e tomaram a providência de alertar aos cidadãos ali da cidade universitária para que eles pudessem se precaver e tentar ter algumas outras medidas de segurança. A polícia então faz esse comunicado através dos noticiários de TV. Na notícia passada, a polícia não disse se tratar de um serial killer ainda, mas era muito fácil a população entender que se tratava assim, afinal, a distância era curta, o tipo de vítima era parecido,
O modus operandi era parecido, utilizando faca, a abertura da porta com o mesmo tipo de instrumento, o assassinato sendo de mulheres ali vulneráveis. Então existia claramente um serial killer em atividade. Isso causou um alvoroço muito grande, tanto nos alunos quanto nos pais, que ficavam desesperados ligando para saber se seus filhos estavam bem. Muitos queriam que os filhos trancassem a faculdade e fossem embora de lá para evitar que qualquer mal acontecesse. Teve uma mulher chamada Lisa Bayer. Infelizmente, ela tinha uma amiga que morava lá nessa cidade universitária. E elas conversavam muito ali pelo telefone. Ela falava que estava com medo, mas que estava se precavendo. E no dia anterior, a Lisa havia falado com essa amiga e ela disse que assim, ela não estava tão preocupada porque ela dividia ali o apartamento com um rapaz chamado Manuel. Esse rapaz, ele era atleta, jogador do time ali da universidade. Acreditava que o Manuel ia ali protegê-la, afinal eles dividiam ali o apartamento, então ela se sentia um pouco mais segura. A Tracy, que era essa amiga da Lisa que dividia lá o apartamento com o Manuel, ela disse que ligaria no dia seguinte, todos os dias, para informar que estava tudo bem. A Lisa entra em contato com ela e não consegue mais. E na mesma hora ela fala, não, vamos chamar a polícia para ir no apartamento, verificar se aconteceu alguma coisa. E o pior realmente aconteceu. A mesma coisa aconteceu com a Tracy. Ela foi encontrada na sua cama, sem as roupas, em uma posição sugestiva, havia sido abusada e foi morta com vários golpes de faca. E o Manuel, o amigo ali da Tracy, ele também foi encontrado morto. Deu a entender que foi um ataque ali brutal. O assassino chegou, rendeu o amigo da Tracy e partiu para o seu alvo principal, que era ela. E um detalhe é que todas as vítimas estavam com resquícios ali da fita que havia sido colada para segurar os seus pulsos. Então ele atacava, prendia, fazia o que bem queria, matava e depois ele retirava ali as fitas. Não se sabe se ele levava, o que ele fazia com esses pedaços de fita. Mas quando os corpos eram encontrados, eles não estavam mais amarrados. As vítimas, elas não ficavam simplesmente paradas, elas atacavam de volta ali o assassino tentando se defender. Então, muito provavelmente, ele ficou com várias marcas dessas agressões sofridas também. Havia um homem chamado Ed Humphries. Esse homem, ele tinha várias marcas no seu rosto e diziam que ele tinha um olhar vazio. As pessoas que olhavam para ele, que cruzavam ali no caminho dele, sentiam uma má sensação perto dele e diziam que ele dava muito medo. E ele tinha histórico de andar com uma faca. Muitos habitantes já tinham visto ele portando uma faca por aí. Ele também tinha um histórico criminal, já havia sido preso por agressão contra a mulher e contra a sua própria avó. Quando ele foi capturado, as pessoas falaram, nossa, conseguimos, prendemos o assassino, com certeza é ele. E por incrível que pareça, depois que ele foi preso, os assassinatos pararam por um tempo. E a própria polícia acreditava que tinha prendido o cara certo. Mas a perícia ainda estava analisando as cenas dos crimes, né? Analisando ali a parte de baixo da unha das vítimas, analisando focos de sangue que haviam encontrado. E além do sangue das vítimas, tinha focos de sangue de uma outra pessoa no local do crime. Então, provavelmente era do assassino. Quando compararam a tipagem sanguínea do Ed com a tipagem sanguínea encontrada na cena do crime, elas não eram compatíveis. Mas aí eles pensaram, não, mas pelo menos ele é cúmplice, com certeza ele é cúmplice, ele estava ali com certeza. Não queriam tirar o Ed do foco, afinal ele era ali um grande candidato a ser de fato o assassino. Levaram ali o Ed a julgamento e enquanto ocorria o julgamento do Ed, a investigação ela não parava. O banco de dados da polícia, ele então alarmou ali a polícia de uma outra situação ocorrida. Em uma cidade a mais ou menos 11 horas de distância dessa onde estavam investigando o Ed, havia ocorrido um triplo homicídio. Os avós de uma criança e uma criança haviam sido assassinados. E por que isso chamou a atenção? Porque a forma de agir do assassino foi idêntica aos outros casos.
E a forma de abrir a porta também foi a mesma, utilizando ali uma chave de fenda. Nessa cidade onde ocorreu esse triplo homicídio, uma mulher chamada Cindy pediu para a polícia investigar um homem chamado Danny Howling. Ele tinha 37 anos na época e em uma conversa dele com o marido da Cindy, ele comentou ali que ele tinha uma mania terrível, que ele gostava de esfaquear as pessoas. E comentou que ele ia se mudar para uma cidade chamada Gainesville, porque ele queria ir para um lugar onde ele tivesse contato e acesso a várias garotas bonitas. E aí, como um tom de brincadeira, a Cindy perguntou para ele nessa conversa: mas você vai matar elas? E ele respondeu: com certeza sim. Então, a polícia, quando teve acesso a esse triplo homicídio que ocorreu antes ali dos assassinatos em Gainesville, ela, através dessa informação da Cindy, abriu ali o alerta para este homem, o Danny Howling. Sobre a vida do Danny, o que nós podemos trazer é: a infância dele foi bem conturbada. O pai dele, assim que teve a oportunidade de mandá-lo embora, ele mandou. O Danny participou ali da Força Aérea, só que ele não ficou muito tempo. Ele tinha um tipo de instabilidade mental, uma inquietação, e ele saiu logo de lá. Logo depois, ele começou a fazer uma série de roubos, sendo inclusive preso por conta de um dos roubos cometidos. E quando ele sai ali da prisão, ele tenta voltar a morar com os pais, mas não dá muito certo novamente. E no meio de uma discussão com o pai, o Danny pega um rifle e tá dando um tiro na cabeça do seu pai. E, incrivelmente, o pai ali do Danny, ele não morre em decorrência do tiro que ele pegou na cabeça. Ele fica com vários problemas, demora algum tempo, mas quando ele recobra ali um pouco da consciência, ele então denuncia o filho à polícia. E quando a polícia vai atrás do Danny, como já havia passado ali um período de tempo grande, desde o tiro, o Danny tinha desaparecido de lá. Quando a Cindy pede para investigar então sobre o Danny, é que a polícia vai ter acesso a essas informações. Até então não se sabia dessa parte da história do Danny. Ao mesmo tempo que estava acontecendo toda essa situação aí dos assassinatos, a polícia estava investigando também um grande assalto a um banco. Um homem entrou no banco, rendeu ali os bancários, pediu dinheiro e eles entregaram uma mala com o dinheiro. E é como se fosse um explosivo de tinta, que quando você pega ali o dinheiro do banco e leva, aquela tinta ela estoura caso esse dinheiro não seja recuperado, fazendo com que quem pegue nesse dinheiro saiba que aquele dinheiro é roubado. Igual como tem nos caixas eletrônicos aqui do Brasil, e o dinheiro que é roubado, ele vem com aquela mancha vermelha. Então, o assaltante ali do banco pega essa mala, sai correndo, e a polícia, seguindo algumas pistas, descobre que ele foi para um acampamento dentro da floresta, uma pequena barraca ali, um acampamento que ele fez. Quando a polícia entra nesse acampamento, ela descobre ali a mala com o dinheiro sujo ali da tinta, confirmando que de fato era o dinheiro que foi decorrente do assalto, mas não encontra só isso. A polícia encontra também alguns gravadores, algumas coisas, e encontra uma chave de fenda que é completamente compatível com a chave de fenda utilizada para arrombar os apartamentos. A polícia então pega as fitas e coloca no gravador para ouvir. E a gravação é completamente macabra. É um homem cantando uma música feita por ele mesmo, explicando ali como se mata um veado, e falava dele mesmo como o assassino misterioso. Lá na fita ele dizia exatamente aonde furar o animal, que seria muito mais fácil para ele morrer, o que fazer com o corpo. E esse homem se identificava na gravação. Ele dizia: eu sou Danny Howling, o assassino misterioso. Então, a polícia teve ali plena certeza de que Danny era sim o assassino daqueles 5 estudantes. Mas a polícia precisava de mais provas para colocar Danny ali na cena do crime. Então, eles continuam investigando a vida do Danny. E uma das coisas que foi muito compatível, colocando ele como o principal suspeito de tudo isso, é que a tipagem sanguínea encontrada na cena dos crimes dos assassinatos era a mesma tipagem sanguínea do Danny, era o tipo B. E a partir daí os policiais vão então em busca do Danny, porque ele estava foragido.
Quando os policiais estão em busca ali do Danny, eles descobrem que ele está preso sob custódia. E que a prisão dele tinha decorrido de um outro roubo que ele tinha cometido, em uma cidade que ficava a mais ou menos 60 quilômetros de Gainesville. É essa cidade universitária onde ele teria assassinado essas 5 pessoas. Nesse momento, então, o Danny foi transferido para a prisão de segurança máxima. Durante toda a investigação, o interrogatório, o Danny, ele se declarava inocente desses crimes. Ele disse que ele não tinha nada a ver com isso, que era só uma coincidência e nunca assumiu nada. O julgamento do Danny demorou muito para acontecer. O Danny ele foi levado a júri popular 4 anos depois de ter sido detido. Quando ele chega lá, então, no júri popular, todo mundo imagina que ele vai se declarar inocente, como ele fez durante todos esses 4 anos. Mas ele decide, então, assumir toda a culpa. E durante seu depoimento no julgamento, ele diz que de fato foi ele que fez os assassinatos e que a intenção dele era ser famoso, assim como o Ted Bundy. E eu vou trazer para você, esse caso do Ted Bundy aqui no canal. Ele diz que Ted Bundy foi a grande inspiração para ele, que ele queria ser assim como o Ted Bundy e que por isso ele cometeu todos esses assassinatos, porque ele queria ser famoso como ele. Ele assumiu aquele triplo homicídio. Ele disse que naquele dia ele havia sido demitido, estava chateado e que por isso ele foi lá e decidiu matar. Que ele escolheu aquelas vítimas porque ele percebeu que eles deixavam a porta da casa aberta e que naquele dia ele tinha observado os avós e o neto fazendo um churrasco. Então ele ficou ali observando tudo para ver a hora que eles entravam em casa. E isso era na mesma rua onde ele morava, no mesmo bairro ali. Então ele pega, observa tudo e quando ele vê a oportunidade, ele entra e comete o delito. E ele descreve o crime de uma forma muito tranquila e de uma forma terrível. Ele diz que primeiro ele entrou e matou o neto que estava assistindo televisão. Depois ele foi e matou o avô, que tentou resistir um pouco, mas conseguiu matá-lo. E depois, quando a avó saiu então do quarto, ele vai, mata e faz toda aquela cena, né? Coloca ela em uma posição sugestiva e deixa os corpos ali. E ele confessa também ali a tentativa de assassinato do pai e que depois, logo depois disso, ele foge ali para Gainesville. Que ele havia montado um acampamento próximo da universidade e que de lá ele ficava observando as garotas da universidade. E aí ele conta que pela vulnerabilidade ele escolheu a Christine e a Sônia. E ele detalha exatamente o que ele fez no crime. Quando ele entra na casa, ele vê ali a Christine dormindo no sofá. Então ele decide que ele vai tentar logo a próxima. Ele vai até o quarto de Sônia, tapa a boca dela, amarra as mãos, comete o crime e deixa ela naquela posição sugestiva ali. Depois ele volta pro sofá, a Christine ainda está dormindo. E ele conta pra Christine, quando ele tapa a boca dela, que era pra ela ficar calada. Ou ia acontecer com ela o mesmo que aconteceu com a amiga dela no quarto. Ele diz que matou a Sônia a facadas e a Christine ali com medo fica calada, é quando ele abusa dela. Depois ele faz a mesma coisa, ele mata e deixa ela numa posição ali sugestiva. No caso daquela outra garota que ele removeu ali a cabeça, que era a estagiária do xerife, ele conta que inicialmente ele não ia fazer isso. Ele diz que o que aconteceu foi o seguinte: ele foi até a casa dela, fez com ela o mesmo que ele fez com a Christine, da mesma forma. Só que quando ele volta pro acampamento dele, ele lembra que ele esqueceu a carteira lá na casa dessa moça, que era estagiária do xerife. Ele volta então ao apartamento dela para buscar essa carteira. E quando ele volta, ele diz que ele simplesmente teve vontade de fazer aquilo. E aí ele mutila ali ela e coloca a cabeça olhando ali pro corpo. Quanto aos outros 2 assassinatos, da Tracy e daquele amigo dela que dividia o apartamento, ele disse que ao entrar no apartamento ele deu de cara ali com o rapaz. Eles entraram numa luta e quando a Tracy ouviu o barulho ela foi pra perto. E ele fez exatamente a mesma coisa que fez com Christine. Ele disse: olha, eu acabei de matar aqui seu amigo, então se você não quiser passar pelo mesmo, é bom que você fique calada e aceite tudo que eu quiser. Então ele faz ali a mesma coisa que ele fez com a Christine. E ele disse que ele confessou pra Tracy que era ele o assassino das universitárias,
porque naquela situação toda ela perguntou para ele: então é você o assassino? E ele disse que sim, que ele era o responsável por tudo que tinha acontecido. E eu acredito que naquele momento ela imaginou que infelizmente ela iria morrer, afinal ele tinha confessado os crimes para ela. Tudo isso ele falou em julgamento. Então logo saiu a sua sentença e ele foi condenado à pena de morte. E ele foi morto através de uma injeção letal. Durante a execução da pena de morte, a injeção letal ela é aplicada em uma galeria, tem um vidro na frente e algumas pessoas podem assistir aquela execução. A família das vítimas, os responsáveis jurídicos pelo caso, os policiais ali que estão atuando naquele caso, a família do assassino que vai ser executado. E eles podem ali falar as últimas palavras deles antes da execução. Geralmente, eles pedem desculpa, se arrependem do que fizeram antes ali de tomar a injeção letal. Mas o Danny não. Ele não pediu desculpa, ele não disse que ele se arrependia, ele absolutamente nada. Não falou nada para a família das vítimas, só queria logo ser executado. A única coisa que ele fez foi uma oração para ele mesmo. E um detalhe bem grande é que todas as vítimas pareciam com a mãe do Dan. Eram brancas e tinham olhos e cabelos escuros. Tinham ali o mesmo perfil de vítima. E de fato, os crimes dele, do Danny Howling, foram utilizados como inspiração para as gravações da saga do filme Pânico. Pânico é aquele filme da máscara, né, que você deve saber qual é, e que a atuação do serial killer em questão é justamente com a faca. Então, ali o cartaz do Pânico principal é aquele homem com aquela máscara e a faca na mão. Então, de fato, é isso que acontece nos filmes. A forma de matar é muito parecida e as vítimas em que ele busca também são jovens, universitários. Então, o foco dele ali nos filmes também é como o Danny Howling. E além disso tudo, os detalhes das roupas também foram inspirados nele. A roupa preta, a forma que ele invadia as casas, a forma que ele escolhia suas vítimas, a observação que ele ficava fazendo antes, a invasão das casas no período da noite. Então, os filmes da saga Pânico foram de fato inspirados nos assassinatos cometidos por Danny Howling. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje. Deixa aqui pra mim no comentário se você sabia que o filme Pânico havia sido inspirado em casos reais. Deixa aqui pra mim no comentário também casos que você quer que eu traga aqui no canal pra você. Não esquece de deixar o teu like nesse vídeo, que isso me ajuda muito. E não esquece de te inscrever no canal. Afinal, te inscrever não te custa nada, mas me ajudaria muito a continuar trazendo conteúdos pra você. E esse foi o caso de hoje. Até a próxima!